Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem. Então, né, galera, como tivemos esse problema com as enchentes, as cheias, a chuva, que agora já está pelo menos acalmando, estou gravando esse vídeo aqui para dar os toquezinhos para a prova de gramática português, né? Aí da CAF, que virá no domingo, ou talvez seja alterada a data, mas a princípio ocorrerá no domingo, beleza? Eu vou trabalhar algumas questões com vocês, a lista já está no Qualquer Arquivos, e aí vocês podem acompanhar, quem quiser imprimir, pode baixar primeiro o arquivo e depois continuar com o vídeo que traz a resolução, que começamos agora. Oi! Vem cá então, olha lá. Eu separei algumas questões para a gente dar uma olhada em pontos que são recorrentes na CAF, né? Começando aqui com as conjunções. Então essas conjunções que estão sendo o analfabeto, que são cobradas, né? Bastante pra gente, não tá sentindo. Não sou analfabeto. É um assunto bem frequente nas provas. A gente fala que a prova da CAF cobra muita interpretação de texto, né? E além disso, alguns pontos gramaticais. Então tem aquela famosa questão da norma culta, e além disso ela cobra alguns outros pontos. Tá? Então as conjunções, vamos dar uma olhada aqui nessa primeira questão. Ela fala, considerando os termos destacados na frase e a relação de sentido explicitada entre parênteses, todas as alternativas estão corretas, exceto a. Sempre toma cuidado, não só na prova de português, quanto geografia, história, quando eles colocam no finalzinho bem discreto esse exceto. Estou procurando a errada, né? Vamos lá então as alternativas, ó. À medida que o tempo ia passando, cada vez mais o grupo se dispersava e o ânimo da torcida baixava. Diz que há uma relação de proporcionalidade. Show de bola, né? Estou ligando as orações com a medida que me dá essa ideia de proporção. Então, se eu botar aqui um marcadorzinho, aqui ó, item correto. Belezinha? Vamos para B. Não escaparia de uma condenação com base no Código Penal por homicídio qualificado, caso o crime tivesse ocorrido um dia depois, já aos 18 anos. Diz que o caso estabelece relação de condição. Então, o caso, assim como ser, né, coloca aquela oração que dá um fato que precisa ocorrer para que a oração principal também ocorra. É uma relação de condição. Está correta, não é o nosso gabarito porque queremos a errada. Na C, dirigir em tamanha velocidade que a qualquer momento poderia envolver-se em grave acidente, há uma relação de consequência estabelecida pelo que? Perfeito, né? Eu em aula gosto bastante daquele exemplo é feio que dói, em que eu tenho uma oração, poderia envolver-se em grave acidente, que é consequência de dirigir em tamanha velocidade. Então ali está a correta relação. Por eliminação, já sabemos que o nosso gabarito ficaria a letra D. Parece incrível, mas a verdade é uma só. Tudo aconteceu como tinha sido planejado. Diz que como estabelece relação de causa e consequência, nada a ver, está errada. Ok? Então, só para a marcação ficar mais clara, deixa eu pegar aqui. E temos a letra D como nosso gabarito para a primeira questão sobre conjunções. Importante reconhecer, então, como elas estabelecem as relações dentro do período, né? Vamos para a segunda questão. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Ok. Ó. As conjunções destacadas em negrito nas frases abaixo expressam respectivamente relações de. Então ele vai te dar algumas frases, também sempre com ela destacada, né? A minha conjunção. E ele depois pede para você relacionar com as possíveis relações estabelecidas. Começando assim, ó. Assim que receber os livros, vou deixá-los à venda na livraria Letras Finas. Então esse assim que está ligando a oração receber os livros, coloca para mim junto com a frase vou deixá-los à venda na livraria Letras Finas a ideia de tempo, né? Esse assim que. Daí eu já comento um negocinho ainda dentro dessa ideia de tempo, só para te lembrar de um detalhezinho da CAF. Tá? Vamos para outra. Então tem uma temporalidade. Aqui, embora tenhamos boas intenções, nossos atos às vezes são mal compreendidos. O embora, conjunção típica, dá uma relação de concessão, né? Concessão, lembrando, eu tenho algo, uma informação na oração subordinada, que poderia impedir aquilo que ocorre na oração principal, mas não impede. Então há uma contrariedade, há uma oposição de ideias em que ocorre essa concessão. Tá? Então,
nossos atos são mal compreendidos, é algo que não deveria acontecer se nós temos boas intenções, mas houve uma concessão. A terceira diz aqui: visto que o dinheiro não foi suficiente para concluir a obra em conformidade com o plano inicial, os sócios optaram por abandonar o projeto de construir um novo modelo de barco. Ok, temos ali então esse visto que, também uma conjunção bem típica, bem comum, expressa pra gente a causa, né? Os sócios optaram por abandonar o projeto porque o dinheiro não foi suficiente. Então, o dinheiro não ser suficiente é a causa deles terem abandonado o projeto. Então, tempo, concessão e causa. Por final, aqui no final, né? À medida que novos casos de contaminação foram comprovados, o governo foi impedido a disponibilizar um maior volume de recursos financeiros e humanos para conter o avanço da doença. Essa é a medida que, mais uma conjunção bem típica, estabelecendo para a gente a proporcionalidade. Tá? E aí você tem então aqui, correta, tempo, concessão, concessão. Tempo, concessão, causalidade e proporcionalidade. Sorry, my dog. Que é o nosso gabarito sobre as relações das conjunções. Cachorro revoltado. Vamos lá então. Coloquei aqui na lista ainda, você pode de repente olhar com mais calma. Com mais calma aqui algumas conjunções, as principais conjunções, mas principalmente as principais ideias, né, que são ligadas por ela. Então, nós temos aqui, sorry. Nós temos aqui a relação de causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, finalidade, proporção e tempo, que são as relações das minhas orações subordinadas adverbiais, mas você tendo a ideia desse conceito é o mais importante para a prova da CAF, como alguns exemplos aqui, né, de conjunções que estabelecem essa relação. E eu tenho aqui ainda adição, oposição, alternância, conclusão e explicação, em que eu tenho as relações estabelecidas pelas orações coordenadas. Então aqui as ideias e as conjunções típicas que podem aparecer para você. Tá? Eu só ia comentar para você, toma muito cuidado na prova da CAF com essa temporal aqui, que é o quando. Tá? Cuide com esse quando. Quem lembra bem das aulas, né? Sabe que a CAF coloca o quando em alguns contextos em que ele não é temporal. Ele pode ser uma conjunção condicional. Então, se eu tivesse uma frase como quando a chuva parar, o rio começa a descer. Né? Eu estou falando de ações futuras que eu não tenho certeza se aconteceram, então não estou dando uma ideia de tempo, mas uma condição. O rio vai descer se as chuvas pararem. E aí ele tem esse valor condicional. Fica ligado nisso lá na hora da prova, para não acabar caindo em alguma pegadinha que pode te afetar. Ok? Vamos lá, segundo tópico que eu queria trabalhar é a ideia das variantes linguísticas, né? Então a norma culta, regionalismos e marcas de oralidade. Também é frequente na prova de português da ACAF, você encontra esse assunto sendo cobrado, mas não tem mistério. A prova da CAF chega a ser cômica na maneira em que ela cobra isso, porque ela reforça muitos estereótipos e até um pouco de preconceito linguístico quando vai trabalhar esse assunto, né? Você vai reconhecer na hora, tá? Então, todas as frases contêm expressões coloquiais, isto é, que ocorrem na fala, mas recomenda-se que sejam evitadas em língua escrita formal, exceto. Então, de novo, aqui aquele exceto, que você vai prestar uma atenção, quer dizer que eu estou procurando aquela que não tem expressões coloquiais, né? Está de acordo com a norma culta. Vamos lá. Na letra A diz, lembro muito bem, sim, mano. Mas não está querendo insinuar que o Corinthians é o culpado disso, certo? Não vou comentar ainda o fato do mano aparecer junto com o Corinthians. Mas você tem aqui o mano, né? Esse vocativo bem coloquial, então marca de oralidade clara. Na letra B, ora pois, e não sabes que o pombal do outro lado da ponta do coral também está a entupir o sistema viário com muito carro? Aqui nós temos mais uma vez uma interjeição, né? Esse ora pois, marca de oralidade típica. Letra C, cara, no Brasil os militares foram obrigados a tomar o poder e consequentemente a ditadura, porque senão esses comunas teriam tomado conta do Brasil, financiados pela URSS, e hoje com certeza seríamos uma Cuba da vida. Então temos aqui algumas
uma construção bem típica da oralidade, né? O cara, a gíria aqui dos comunas, malditos petráleos. E aí, nós estamos aqui então com mais uma marca de oralidade. Resta-nos a letra D. Então, em clínicas acolhedoras, vi os viciados aprendendo a se reconectar com seus sentimentos depois de anos de trauma e de um silêncio forçado pelas drogas, causado pelas drogas, em que eu não tenho nenhuma marca de oralidade, não tenho gírias, não tenho expressões coloquiais, beleza? Então, bem tranquilão, você fica de olho em expressões que claramente fogem da norma culta, ok? Mais uma questãozinha sobre essa ideia. Eu trouxe ela porque eu acho ela, na verdade, meio ridícula, mas dentro do que nós... Opa, desconfigurou aqui, peraí. Dentro do que nós temos, né? Eita, falha técnica, peraí. Vem pra cá. Oi, vem pra cá. Olha só. Eu vou provavelmente cortar, se possível, essa parte pra vocês, tá? Relax. Mas que dificuldade, não? Pronto. Voltamos. Aí. Voltamos aqui, tá? Falha técnica, ao vivo é assim mesmo. Toba, não é ao vivo, é gravado, mas era pra ser ao vivo. Já teve meu cachorro, já teve do Word. Vem cá, foco, tá? As línguas naturais variam de região para região e variam na mesma comunidade. Levando isso em consideração, os estereótipos e as marcas linguísticas regionais do português falado no Brasil correlacionam os textos com a fala de cada um dos assaltantes. Tá? E aí nós temos falares paulista, cearense, gaúcho, mineiro e baiano. Você vai ver que não existe mistério. Se você conhece umas piadas preconceituosas, vê uns vídeos de comédia falando sobre regionalismo, se você é preconceituoso, você vai reconhecer no momento, porque são gírias bem típicas, né? Então olha lá a primeira. Preste atenção, isso é um assalto, uai. Levanta os braços e fique quietinho que é melhor pra você. Esse trem na minha mão tá cheio de bala, melhor passar logo os trocados que eu não tô bom hoje. Vai andando, uai, chispa daqui. Tá esperando o quê? Sou. Então você tem aqui o sou, o uai, né? A expressão esse trem. Então bem um reforço do que seria o falar mineiro, número 5, número 4. Já vou marcando aqui pra gente acompanhar. Próxima questão, fala aqui. Ô meu rei, isso é um assalto. Bota a reticência ainda pra dar a pausa, né? Levanta os braços, mas não se aveste não. Se não quiser, nem precisa levantar pra não ficar cansado. Mano, olha isso. Vai passando a grana bem devagarzinho. Não repara se o berro está sem bala, mas é pra não ficar muito pesado. Bom, temos aí um terrível estereótipo aqui do falar baiano, inclusive carregando a imagem de preguiçoso dos baianos. Ó, quem conhece o tio Baia, né? Professor Baia, chefinho, chefão, sabe que baiano é trabalhador, é tudo mentira isso aí. Tá? Vamos pra próxima. Ei bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula nem faça muganga. Passa fechado o dinheiro, senão eu planto a peixeira no teu bucho e boto o teu fato pra fora. Perdão, meu pá de inciso, mas é que eu tô com uma fome da molesta, ou seja, né, o lado religioso do Nordeste, o fato da miséria e ainda as expressões como bichinho aqui. Então apenas, de novo, né, reforçando esse terrível estereótipo, mas você tem reconhecimento aí dessas marcas linguísticas dentro das nossas opções. Ficamos então com falar baiano, né? Opa, pera lá. Não, baiano não. Ficamos com cearense. O baiano já foi. Cearense que é o nordestino também. Temos a próxima aqui. Isto é um assalto. Erga os braços. Porra, meu. Passa logo a grana, meu. Mais rápido, meu. Que eu preciso pagar o mano que me passou o bilhete pro jogo do Corinthians, meu. Pô, agora se manda, meu, vai, né? Então, mais uma vez, de novo, é reforço de estereótipos, você conhece facinho, número 1 do falar paulista. E para finalizar, temos aqui, ô guri, ficas atento, isso é um assalto, levanta os braços e te quieta, tchê. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa os pilas pra cá, legal, agora te manda, tá? Detalhe que todo mundo aqui tava com arma, o gaúcho, então, né? Ficou com um facão. Ok? Temos as opções aqui, fechamos o gabarito aqui 4, 5, 2, 1 e 3.
Mas você vê que não tem nenhum mistério aí reconhecer então esses falares da língua, ok? Bom, vamos adiante agora entrando mais numa parte gramatical pura, em que eu quero falar um pouquinho de uma questão de ambiguidade e aí depois trabalhar alguns pontos da norma culta, porque tem uma certeza que nós chegamos na prova da CAF com ela, né, com essa certeza, é que vai ter uma questão cobrando o item de acordo com a norma culta. E aí, além disso, vai ter a frequência muito grande das conjunções, então, que é o que nós vimos ali no começo. Há uma tendência deles cobrarem a questão das variantes linguísticas, da marca de oralidade, do coloquialismo. E também, prova sim, prova não, eles colocam uma questão isolada de algum outro ponto gramatical. Então, além da questão da norma culta, pode ter uma questão que te peça sobre o uso correto da concordância, o mais frequente, uma regência, uma crase, pontuação. Então, algum outro ponto gramatical que nós acabamos vendo todos quando pensamos na norma culta, né? Mas começando então aqui pela ideia da ambiguidade, que também pode aparecer na questão da norma culta, assinale a frase ambígua. Então é aquela que pode ser interpretada de mais de uma forma, né? E aí você começa a ver, meu caro aluno, a importância da gramática, né? Porque todo estudo é justamente para evitar essa ambiguidade de interpretação, que é uma falha na comunicação. Tá? Vamos então, depois de um ano de pesquisa e falando com outras mulheres sobre seus hábitos de cuidados com a pele, Gisele descobriu que o produto estava produzindo resultados reais. Olha lá, aqui essa primeira frase traz um dos pontos que mais gera possíveis ambiguidades, que eu tenho aqui o pronome da terceira pessoa, seus, vou destacar para você, porque os seus pode ser tanto referente aos elementos da frase, né? Então, aqui no caso, pode ser os hábitos das mulheres, como pode ser o do falante, né? A pessoa que está participando da interlocução, visto que o você ocupa o lugar do tu e ele faz concordância na terceira pessoa. Então, aqui, esses seus poderia muito bem ser da Gisele ou inclusive da pessoa com quem se fala. Então há uma ambiguidade aqui nessa frase. Toba, este é o gabarito? Oficialmente não. Segura aí. Tá? Na letra B, para participar das eleições municipais no dia 2 de outubro, os eleitores têm até hoje 4 para tirar o primeiro título de eleitor, solicitar transferência de domicílio eleitoral e, no caso de mudança de residência dentro do mesmo município, pedir alteração de endereço no título, tranquila, sem nenhuma ambiguidade. Vem para a próxima. Depois de anos de estudo, a York Planet decidiu abrir a terceira filial situada na rua Areia Fina, em Porto Alegre. Esse aqui foi o gabarito oficial da CAF, tá? Em que nós temos também uma situação que gera ambiguidade comumente, que é uma expressão que caracteriza alguém. Então, essa expressão de valor adjetivo. Se você pensar aqui, depois de 2 anos de estudo, a York Planet decidiu abrir a terceira filial situada na rua Areia Fina. Aqui eu tenho a possibilidade de interpretar tanto que na rua Areia Fina eu já tinha 2 filiais e abri a terceira, ou eu tenho no mundo, ou em Porto Alegre, 2 filiais e eu estou abrindo a terceira na rua Areia Fina. Então não fica claro pela construção gramatical qual das interpretações eu devo tomar como verdadeira. E aí é um caso de ambiguidade. Então, nesse caso, nós tínhamos dois itens ambíguos e a questão foi anulada. Quem conhece a prova da CAF não é nenhuma surpresa, né? Não, tipo, meu Deus, uma questão anulada. Mas é algo, então, você ficar atento na hora da escrita da sua redação. Tá? Então, o pronome da terceira pessoa, os seus, essas frases, né, expressões de valor adjetivo, oração subordinada adjetiva, tome cuidado se ela está bem clara quanto ao que ela quer dizer, e também tome cuidado com o que pode gerar uma ambiguidade, que é o pronome que. Então, o pronome que, como o pronome relativo, pode retomar mais de um termo, às vezes, e não fica claro o que eu estou retomando. Então, veja na hora de usar o que com o pronome relativo, se não é adequado usar algo que tem uma marcação de gênero e número, como o qual, as quais, a qual e os quais. Ok? Pode ser mais adequado para a sua escrita de redação. E também, se cair uma questão de ambiguidade, fique atento ao que
ao seu, sua, seu, suas, né, os pronomes possessivos de terceira pessoa e as expressões adjetivas. Vamos adiante, tá? Então, alguns pontos agora gramaticais aqui dentro da ideia de pensar na questão da norma culta. Tá? Questão 6 diz ali: assinale a alternativa correta quanto ao emprego dos pronomes pessoais e das formas verbais. Seguinte, essa questão cobra a ideia de uniformidade de tratamento, que também já apareceu em algumas edições da CAF dentro da questão da norma culta e já apareceu mais de uma vez como uma questão isolada. Então pensei, poxa, vai que cai e vamos dar uma reforçada nesse tópico, tá? Vou só puxar aqui uma tela em branco. Oi, sumi. E aqui, observe o seguinte, vou fazer uma anotação para você. Nós temos que tomar cuidado nessa ideia de uniformidade de tratamento, aqui quando eu falo, uniformidade, né? Com a ideia do imperativo, do tu e do você. Por quê? Porque eles têm, não só se refere à mesma pessoa no discurso, é a pessoa com quem eu falo, como eles têm conjugações verbais no imperativo muito parecidas. Então, só para te lembrar de maneira bem resumida, o tu ele vem do, quando eu formo o imperativo, né? Ele vem do indicativo, presente do indicativo, perdendo a letra S. Já o você, quando eu vou formar o meu imperativo, eu vou pegar ele do presente do subjuntivo, ok? Então, um verbo exemplo, né? O verbo, sei lá, gastar. Eu tenho aqui a conjugação no indicativo tu gastas, que vai me dar um imperativo gasta. Agora, se eu vou conjugar para você, eu vou para o subjuntivo. Eu gaste, que tu gastes, que ele gaste, né? Que ele gaste. Então, vem aqui do meu subjuntivo. E para formar um imperativo do você, eu vou ficar com a forma gaste. Ok? Aqui você observa um detalhezinho. Eu tinha o verbo gastar. Tá? Ó, gastar, vou botar aqui em amarelo para você ficar bem destacadinho. Aqui, ó. Não. Eita. Peraí. Aqui. Pronto. Gastar. Beleza? Verbinho terminado em ar, termina da primeira conjugação. Quando eu passei o imperativo do gastar, o tu ficou gastar. O ele ficou gaste. Então, o que acontece? Para a maioria dos verbos regulares, eu posso pensar o seguinte. Eu pego o verbo no infinitivo, aquela forma do imperativo que está dando ordens e não altera sua vogal temática é do tu. Aquela que muda a vogal temática é do ele, que no caso é você. Beleza? Vamos voltar lá para a questão e aí você vai conseguir perceber isso aqui na nossa resolução, ó. Então, eu quero a alternativa correta quanto ao emprego dos pronomes pessoais e das formas verbais. Começo pela A. Fica frio porque nós iremos contigo ao colégio falar com a professora do teu irmão. Então, eu usei pronomes da segunda pessoa. Eu quero que o verbo no imperativo esteja de acordo com o tu. Eu pego aqui o verbo ficar e o verbo fica vem do ficar. E se você lembrar então, se é do ficar, o A no imperativo se manteve, a minha vogal temática, ficar, fica. Eu tenho aqui a minha alternativa correta, conjugada para o tu. Se eu quisesse conjugar para você, aí eu teria que falar fique. Olha o outro exemplo aqui. Venha participar do Multidão da Esperança e traga tua contribuição. Esse traga tua contribuição, Florianópolis te espera e conta com sua boa vontade, aqui já me deu problema, porque eu tive o tua e o te, e de repente usei o pronome sua, da terceira pessoa. Tá? Se eu pensar aqui nos verbos, eles são irregulares, mas vem comigo. Eu tenho o venha. Vamos dizer que eu vou conjugar para tu. Então eu tenho que pensar no verbo vir, no indicativo. Eu venho, tu vens. Tu vens, perco S. Então, se eu quero dar a ordem para tu, eu vou dizer vem e não venha. Venha é para você. Tá? Vou dar aqui direto para C para a gente ir rapidinho. Preste atenção ao que vou te dizer agora. Esquece-me. De novo, marca da pessoa no T é a segunda pessoa
E então, se o preste vem do verbo prestar, preste mudou o final, mudou de A para E. Esse aqui está para você. Se eu quisesse conjugar para tu, prestar vira presta. Da mesma forma, esquecer, bom, esquecer está correto, né? Esquecer, virando esquece, mantive a vogal e aí eu coloquei para tu. Esquecer para você seria esqueça. Finalzinho aqui, só pra gente rapidinho, não tomar muito do seu tempo. Organiza a papelada que falta e não se preocupe, pois nós lhe acompanharemos até o fim. Agora eu tenho o se e o lhe, indicando que eu vou fazer a concordância para você, e o verbo está organiza. Organiza que vem de organizar, mantive o A, então está conjugado para tu. Se eu quero conjugar para você, eu mudo a vogal final, organizar vira organize. Belezinha? Então essa aí, questão da uniformidade de tratamento. Tome cuidado na sua redação, caso apareça um verbo no imperativo, faça a conjugação correta. E também nas questões, caso pergunte, né? 7. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego do acento grave. Então, crase, né? Essa aqui, ó, questão facinha. Se você lembrar, crase é a união da preposição a mais o artigo a. Pode ser o pronome a qual, ou ainda o pronome demonstrativo a, o pronome aquele, aquela, aquilo, mas predominantemente preposição a mais artigo a. Eu tenho o meu método prático para verificar. Eu mudo o gênero de um termo para verificar se existe preposição, mudo o termo regente para verificar se existe o artigo, e fazendo essas substituições eu vejo se é adequado ou não. Olha lá, vamos de um jeito rápido, né? Não se pode forçar os jovens a decidir, colocou o acento grave. Só que esse acento grave vem antes de verbo. Então esse verbo que não aceita artigo, não vai aceitar o acento grave. Antes de verbo não vai acontecer, ok? B. Os autores não se limitam a violações da lei. Essa você toma cuidado, porque se você faz a troca, eu poderia falar assim, ó. Os autores não se limitam, quero trocar o feminino pelo plural, aos erros da lei, vai aparecer o aos, que normalmente daria uma situação de crase, mas tome cuidado porque eu tenho aqui um a no singular e um nome que segue no plural. Por mais que seja feminino, não vai fazer esse acento grave, porque para ter o artigo, eu precisaria do artigo no plural também. Aí seria correto dessa forma, ó. Opa, aqui. Os autores não se limitam às violações da lei. Coloca o acento grave. Sendo A, é incorreto utilizar esse acento ali. A C, os jovens estão à deriva, uma situação que você deve lembrar com muito cuidado, vou até deixar realçado para você. Eu tenho aqui uma locução, nesse caso uma locução adverbial, mas toda locução de núcleo feminino, iniciada por A, tem que levar o acento grave, é regra, ok? Na letra D, não se pode falar em violar as leis, tem algo parecido com a B, em que agora eu tenho o A e as leis no plural, mas eu tomo cuidado com a regência do verbo. Lembra que a crase é preposição mais artigo, então eu preciso da preposição também. E se eu não fosse violar as leis, vou colocar, em vez de leis, regulamento, eu diria que não se pode falar em violar o regulamento e não ao regulamento. Então não tem preposição, não ocorre o acento grave. No final aqui, os autores não se limitam a violações da lei. Agora perfeito. Coloquei violações plural, o A no singular e não utilizei o acento grave. Gramaticalmente correto é o nosso gabarito. Ok? Vamos seguir adiante, uma questãozinha de concordância, né? Estamos quase acabando aqui. Concordância é importante, galera. Mas o principal da concordância é que você tenha a noção de que o verbo concorda com o sujeito. Então, nós temos muitos casos especiais, alguns deles vão aparecer aqui. Mas, fundamental, é você saber que o verbo concorda com o sujeito. Isso quer dizer que antes de você analisar como o verbo está conjugado, você tem que identificar o sujeito. Às vezes, ele aparece depois do verbo, é um sujeito posposto, que gera situações de pegadinha. Às vezes ele está numa frase mais confusa, mais complexa, então tome o tempo para reconhecer bem certinho quem é o sujeito, qual é o seu núcleo, para fazer a concordância, ok? É simples, vamos lá. A questão 8 pede então, assinale a frase em que os verbos concordam com o sujeito em pessoa e número. Eu vou fazer aqui uma coisinha, uma rápida marcação em verde,
Amarelo? Amarelo. Para a gente só ter bem marcado quais são os verbos que vamos analisar, ok? Então aqui em toda a questão tem o concluiu, o verificou-se, tá aqui, votaram, eu quero depois ver a concordância aqui, né, junto com anularam, ok? Já faço toda a concordância e análise. Com toda certeza, algumas coisas erradas haviam, sobretudo diante de algumas indagações que se fazia aqui, né? Opa. Aqui. Diante dos resultados esperados. Para diversas obras depois da Catarina, destinou-se, mas penso, deve chegar e serem concluídas. No final tem o verbo fazer. Que mais se vê? E acessando. Não vai dar. Acessando e brincando. Mas ok. Então vamos lá. Vamos ver quais desses verbos aí que eu destaquei, já que eu estou vendo a concordância verbal, estão corretos, né? Vamos procurar os sujeitos. Ok? Assim que se concluiu a apuração dos votos. Bom, o que se concluiu? E aí, aqui já aparece logo de cara, você vai observar para mim, este se ligado ao verbo. Vou colocar para você na anotação antes da gente prosseguir, porque é importante que você entenda uma coisinha. Lembre-se de uma coisinha, né? Então deixa eu botar aqui para baixo. Show. Seguinte, partícula C. Essa coisinha que lhe gera dúvidas, né? Lembra que VTD ou VTDI, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto, mais a partícula C, vai resultar para mim uma partícula, um pronome, né? Pronome apassivador. Enquanto um VTI, verbo transitivo indireto, um VI, verbo intransitivo, ou VL, verbo de ligação, mais esta partícula C, resulta para mim em um índice de indeterminação do sujeito, ok? O que isso se traduz para mim? Se ele é um pronome apassivador, eu falo da voz passiva. Eu tenho aqui a voz passiva e eu tenho um sujeito que está sofrendo ação. Agora, quando for um VTI, VI, VL e a índice de indeterminação, o sujeito é indeterminado. Eu vou deixar o verbo no singular, porque eu não sei quem é o sujeito. Tá? Então tem que cuidar esse cuidadinho com o C. Vamos voltar lá para a questão. Olha lá então. Assim que se concluiu a apuração dos votos. Assim que a apuração dos votos foi concluída. Quem conclui, conclui algo, VTD. Então eu tenho que fazer a concordância com o sujeito, a apuração dos votos. Como o núcleo apuração está no singular, verbo no singular, beleza. Verificou-se que alguma coisa, eu tenho aqui o verbo, tá? Ele está com o C, beleza? Então, quem verifica, verifica algo, verbo transitivo direto, pronome apassivador. Qual é o sujeito paciente? O que foi verificado? Opa, toda essa oração. Aí, quando o sujeito é a oração, verbo no singular. Então, beleza, prosseguimos. Que 2/3 do eleitorado votaram em branco ou anularam o voto. Tanto votaram quanto anularam tem um sujeito que é 2/3 do eleitorado. Aí você vem para uma situação especial em que o meu sujeito, quem votou, quem anulou, foram ou foi 2/3 do eleitorado, começa com uma fração. E quando eu tenho a fração, a minha concordância é sempre com o numerador, ou denominador, o de cima, né? Com o número de cima, que é o numerador, né? O de cima. E aí, o que acontece? Como 2 é plural, eu vou fazer os verbos então no plural. Se fosse 1/3 do eleitorado, obrigatoriamente eu diria que 1/3 do eleitorado votou ou anulou. Mas em 2/3 concordo no plural, ok? B. Com certeza algumas coisas erradas haviam, sobretudo diante de algumas indagações que se fazia diante dos resultados inesperados. Cuida. Vou até botar em vermelho, danger, com o verbo haviam, tá? Verbo haver, no sentido de existir ou ocorrer, é impessoal, não tem sujeito e não deve fazer concordância, ele fica no singular, não deve ser conjugado, né? Então, algumas coisas erradas havia, ok? Sobretudo diante de algumas indagações que se fazia diante dos resultados esperados. O que se fazia
indagações. Indagações eram feitas porque quem faz algo, de novo se é apassivador. Então algumas indagações que se faziam diante dos resultados inesperados, ok? Está errada a B, né? Obviamente, até porque a gente já viu que a A está correta, mas vamos prosseguindo aqui, só para a gente relembrar a concordância. C. Para diversas obras importantes em Santa Catarina, destinou-se recursos no próprio orçamento. De novo, quem destina algo, pronome apassivador, recursos foram destinados, recursos é o meu sujeito, então aqui tem que ir no plural, ok? Mas penso, sujeito oculto, eu penso, tudo bem, que os recursos não devem chegar a tempo, porque são os recursos que devem chegar, faço concordância, de serem concluídas até 2018. Para diversas obras serem concluídas. Então aqui o serem concluídas, concordância ok. Letra D. Não se faz mais brincadeiras como no meu tempo de guri. Esse fazer aqui, ó, quem faz algo, tem o ser, pronome passivador. Posso pensar que mais brincadeiras não são mais feitas, então é um pronome, um sujeito paciente, né? Voz passiva. Então não se fazem mais brincadeiras como no meu tempo. Já que apareceu o verbo fazer, não custa lembrar. Fazer indicando tempo decorrido, como faz meses, faz anos, faz semanas. Aí sim ele é impessoal, aí assim ele fica no singular, mas ali não é o caso, ele tem que fazer a concordância com o seu sujeito. Tá? Hoje em dia o que mais se vê, olha aqui o verbo ligado ao pronome, é crianças trancadas em casa. Então, aí você tem que tomar cuidado, o que mais se vê é alguma coisa. Eu tenho aqui a questão do mais de um verbo, mais de uma oração, então sujeito oracional deixando no singular. Brincando e acessando, está no gerúndio, a concordância dele não vai alterar, então ali está tudo bem, ok? Mas ficamos aqui com a letra A, que é a única que não tem erros de concordância, e você vê que aqui foi bastante cobrado a questão da partícula C, ok? Qualquer dúvida, até a prova a gente ainda tem um tempinho, me chama no corredor, manda um WhatsApp, manda um e-mail, chama no Face, caso isso não tenha ficado claro, caso tenha alguma dúvida de concordância, porque concordância é importante, tem questão isolada disso, cai na norma culta, na norma padrão, aquela questão que cobra isso, e é importantíssimo você acertar na sua redação, ok? O vídeo já está mais longo do que eu queria, mas então eu vou finalizar aqui, né? De novo pedindo desculpas pela falha técnica de antes, pela participação do meu cachorrinho, que meu cachorro que quis ali, então, fazer um feature, ok? Deixa eu só abrir aqui. Beleza, vamos lá. Então, para finalizar, aquela questão sobre a norma culta, ok? Sendo bem sucinto, você toma cuidado, porque a menos que você tenha muito conhecimento, não marque a alternativa que você olha e não vê erros, que você lê uma primeira vez e não encontra erro e acha que isso significa que ela está de acordo com a norma culta. Tá? Eu acho que a melhor estratégia para você, não só nessa de norma culta, mas com questões que peçam aquelas que estão gramaticalmente corretas, que tenham concordância verbal correta, que tem qualquer coisa correta, o ideal é que você ache as outras falsas. Então, em vez de você procurar uma verdadeira na questão de norma padrão, procure para cá, que são 4 itens, 3 questões erradas. Isso lhe dá uma certeza maior, uma confiança maior, uma garantia maior, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha no que tem aqui. Na letra A diz: se eu fosse o prefeito de Floripa, iria criar um espaço novo de lazer e entretenimento, tipos que se tem no Parque das Nações em Lisboa, Portugal, do lado continental da ilha, onde estão a capitania dos portos, o estaleiro Schaffer, uma fábrica de gelo e uma favela. Você bem sucinto aqui, ó, você percebe logo de cara um erro, que é o entretenimento. Obviamente houve um erro de vocabulário aqui, o certo seria entretenimento, tá? Deixa eu desmarcar o E. Então ali já tem o meu erro. E aqui um errinho sutil, mas vale a pena comentar. Lembre de fazer isso correto na sua redação e prestar atenção em itens que cobrem isso, né? O verbo ter, tanto o verbo ter quanto o verbo vir, naquela conjugação tem e vem, e suas variantes, né, seus verbos derivados. Lembra que há o acento diferencial quando ocorre o plural. Então, se aqui são os que se tem, os plural,
aqui eu preciso do acento diferencial circunflexo para marcar o plural, beleza? Mas achamos o erro, já vamos para a próxima. B. Seria cômico não fosse Lula o que incitaria quando havia ostracismo ou crise no governo, jogando o nordestino contra sulistas, culpando as elites pela crise e mais isentando seus comparsas, e agora que roubaram e repassaram para seu filho e nora 2 milhões, todos como inocentes. Aí tem um caso bem clássico desse tipo de questão, que aparece de vez em quando um item dessa forma, na questão de norma culta, que é quando não tem um erro, o erro é tudo, né? É tipo aqueles dias que você tá com a autoestima baixa e pensa, o meu erro foi ter nascido. O erro dessa frase foi ter nascido. Ela tem a coesão muito mal elaborada. Então ela é uma frase confusa, ela teria que ser totalmente reescrita para se adequar à norma padrão. Então não vou procurar errinho como ponto, vírgula, acento aqui. Aqui é um problema estrutural. A coesão da frase não está adequada, o que prejudica a sua interpretação, elimino ela. Ok? Vamos para a letra C. Estão pensando em elaborar outra lei para que comportamento como este do conselheiro sejam considerados nobres e, ao invés de apontar punições, apontem para reconhecimento e valorização, inclusive com afastamento remunerado em dobro, até que esteja apto para aposentadoria. Então eu tenho aqui, rapidinho. Eu tenho aqui primeiro, conselheiro com letra maiúscula, não rola, tá? A CAF de vez em quando coloca essas coisinhas das letras maiúsculas, que você pode usar em certos contextos e outros não. E aí eu tenho um problema aqui, sejam considerados, o que será considerado nobre? Comportamento. Então aqui um problema de concordância, né? O comportamento seja considerado e não sejam considerados, problema de concordância verbal. Achamos 3 erradas, né? Então, por via de regra, o nosso gabarito vai ser a letra D, que está tudo correto, gramaticalmente falando, e aí é suficiente, não custa nada você dar uma lida para ter certeza que não tem nenhum problema ali, né? Então, em uma entrevista concedida por Dilma para 4 ou 5 jornalistas da RBS, em resposta a uma pergunta sobre o lazer da presidente, ela respondeu que gostava de transitar, altas horas da noite, incógnita, pelas ruas quase desertas de Brasília, pilotando uma motocicleta. Dali Dilma, né? Então, tudo correto gramaticalmente com ela. Gente, a revisão era essa, ok? Espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído. Ficou um pouquinho mais longa do que eu gostaria, mas é o equivalente a uma aula nossa. Aí, caso tivéssemos tido a revisão normal, né? Não que foi cancelada devido às cheias. Desejo uma boa prova a todos vocês. Acredito que muitos eu ainda verei antes da data da prova. Espero principalmente que estejam todos bem, né? Que as cheias não tenham afetado onde vocês moram. E é isso aí. Força, foco e fé. Tamo junto na luta. Peço desculpas pelo problema técnico, ainda que eu tô aprendendo a mexer com esse software de gravação. E pelo meu cachorro que resolveu se meter. Beleza? Galera, forte abraço. Continuem firme aí nos estudos. Qualquer dúvida, estamos disponíveis nas diferentes redes sociais. Beijão!